Esse mês de fevereiro, março, a gente está pensando numa série que se chama sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, a receita de Jesus para a felicidade. Nós temos falado já no primeiro domingo, que eu comecei a falar sobre isso, e aí eu quero te adiantar o seguinte: a receita de Jesus para a felicidade é diferente do que as pessoas estão propondo aí fora sobre felicidade. Vou repetir. A proposta de Jesus para uma vida feliz é totalmente diferente da proposta que você encontra aí fora, que você ouve nas músicas, que você vê pela televisão, que você assiste nos filmes. É uma proposta diferente para mim e para a sua vida. É uma proposta que, a princípio, não vai te agradar muito. A princípio, não é algo que você olha à primeira vista e você fala assim: isso não chama a minha atenção, essa proposta de Jesus para a felicidade. A palavra bem-aventurados, alguns traduzem como felizes. E no primeiro domingo, quando eu tratei sobre isso, eu falei sobre felizes os humildes de espírito. Foi o texto que nós tratamos no primeiro domingo. E nós tratamos que a ideia de Jesus ali, que felizes são aqueles que são pobres, espiritualmente falando. São aqueles que se veem incapazes. São aqueles que se veem como pessoas sem recursos alguns, não financeiros, recursos espirituais. E aí Jesus vai dizer, como nós falamos nos domingos anteriores, que o reino de Deus, e o reino de Deus é tudo a questão mais importante que tem. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é porque você matricula seu nome numa igreja e diz que vai estar lá, não tem nada a ver. A igreja é só agente do reino de Deus. Você pode pertencer a uma igreja há muito tempo e mesmo assim não fazer parte do reino de Deus. Jesus diz para nós: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, aqueles que se veem como indignos de fato merecer esse reino. Esses é que fazem parte do reino de Deus. E hoje eu quero caminhar um pouco mais, falando sobre a segunda bem-aventurança, que ele vai dizer para nós, e eu convido você a ler comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, uma frasezinha muito pequenininha. Vamos ler comigo? Bem-aventurados os que choram. Mais uma vez, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tem um livro lá em casa, que ele é de um autor, ele foi escrito sobre ele é do século 17, um homem muito crente, um homem que ele morreu com um missionário entre os índios, morreu muito novo, 30 anos, David Brainerd, viveu no finalzinho do século 17, um cara muito inteligente. Sua mãe faleceu quando ele tinha 14 anos, seu pai faleceu quando ele tinha 9 anos de idade. E quando ele tinha 20 anos de idade, ele foi para o ministério, e Deus o chamou para trabalhar entre os índios. A história conta que ele morreu com uma região muito fria, ele morreu com o peito jogando sangue para fora, mas o desejo no coração dele era alcançar os índios, numa região dos Estados Unidos, que eu não estou muito bem lembrado. E David Brainerd, uma das questões mais centrais na vida de David Brainerd, quando você lê, Rejane já leu, a impressão que tem é que nós não somos nem cristãos. De tão a sério que ele levava a sua vida com Deus. E ele escreveram um diário sobre ele. E uma das declarações, uma das coisas que ele escreveu no seu diário, que foi lá para fevereiro de 1739, ele disse o seguinte: certa ocasião, em fevereiro de 1739, separei um dia para jejum e oração secretos. Passei aquele dia em clamores quase incessantes a Deus. Pedi a misericórdia para que Ele me abrisse os olhos para a malignidade do pecado e para o caminho da vida por meio de Jesus Cristo. Naquele dia, Deus agradou-se em fazer para mim notáveis descobertas em meu coração. No entanto, continuei confiando na prática dos meus deveres, embora não tivesse nenhuma virtude em si, não havendo neles qualquer relação com a glória de Deus, nem tal princípio em meu coração. Contudo, aprove a Deus, naquele dia, fazer de meus esforços um meio para me mostrar, em alguma medida, a minha debilidade. O David Brainerd, entre essa frase, entre várias que ele colocou,
começa a sinalizar para a gente o que Jesus está querendo dizer com felizes os que choram, porque serão consolados. Uma das marcas dele, como eu disse para vocês, é porque ele levava a sua vida com Deus muito a sério. E normalmente, quando as pessoas levam a vida com Deus a sério, elas levam o seu pecado a sério. A relação é direta. Ninguém que leva uma vida com Deus a sério não leva a sua vida de pecado a sério. E David Brainerd era justamente esse homem. E aqui, para mim, ele joga a luz para a gente começar a compreender o que Jesus está querendo dizer com felizes, bem-aventurados, aqueles que choram. Antes de eu pensar um pouquinho sobre isso, eu quero esclarecer para você 2 erros que normalmente a gente comete quando a gente lê esse texto. Primeiro delas, você não pode ler esse texto isoladamente. Você não pode pegar essa frase e falar assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, ele veio falando antes algumas coisas e está tudo conectado. E o que ele falou antes é o seguinte: felizes os pobres de espírito, felizes são os humildes de espírito, sobre esses pertence o reino de Deus. Esses que levam a sério a sua realidade espiritual. Portanto, a gente não pode ler esse texto sem a gente não levar em consideração o que Jesus está falando antes. Você não pode pegar esse texto de forma isolada, dizendo assim, é isso mesmo, se eu começar a chorar, Deus vai me consolar. Se eu estiver passando um problema, se eu chorar, Jesus vai me consolar. Não, você não pode ler esse texto isoladamente. Uma outra questão que eu tenho que falar para você aqui. O choro aqui não é qualquer choro. Jesus aqui, se eu fizesse uma pergunta para você, se você em algum momento da sua vida chorou por algum ente querido, chorou por a morte de algum ente querido, chorou por alguém que alguém você ama muito, passando alguma luta. Eu creio que a maioria de nós diríamos que sim. Mas Jesus aqui não está tratando disso. Aqui não se refere a pessoas que choram porque perderam os seus entes queridos. De fato, Deus os consola, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. A pergunta que fica é, que espécie então de tristeza é essa? Que Jesus está dizendo para nós que se nós tivermos essa tristeza vai produzir em nós alegria. Vai produzir no meu coração uma alegria que o mundo não me oferece. Vai produzir no meu coração uma alegria de uma bênção enorme de Cristo colocando no meu coração. Que espécie de tristeza é essa aqui? E aqui eu vou começar a jogar luz para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Se eu perguntasse para você assim, você já chorou porque um dia você perdeu a sua inocência? Você já chorou por isso? Você já chorou porque antes parecia que o seu coração não estava cheio de malícia. Seu coração não estava cheio de maldade. Seu coração não estava cheio de ódio, de inveja. Como as crianças que a gente vê aqui. Você já chorou por essa perda? Você já chorou por algum momento pela perda de justiça, de você ter perdido a sua justiça? Porque tem alguns momentos da nossa vida que a gente se alegra com a injustiça do outro. A gente se alegra com a desgraça do outro. A gente se alegra porque o outro foi prejudicado e a gente perdeu esse senso daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é honesto. E passamos a nos alegrar quando alguém tropeça. Você já chorou pelo fato que você perdeu essa capacidade de não se alegrar com a desgraça do outro? Deus, eu não gostaria de ser assim. Eu não gostaria de desejar o mal para o outro. Eu não gostaria de que o meu coração fosse tomado de inveja e que o outro não tivesse as coisas que ele está tendo agora. Deus, como é que eu me livro disso? Você já chorou por isso na sua vida? Você já chorou por ver, meus irmãos, tanta maldade no nosso mundo? Tanta maldade, tanta injustiça, tanta miséria. Eu confesso, meus irmãos, que meu coração assim, de vez em quando balança para essas coisas. Estava em Belo Horizonte ontem, e aí você vê alguma cena, você fala assim, Deus, tem misericórdia, me ajuda, porque o meu coração está ficando insensível. Eu estou vendo pessoas na rua, eu estou vendo pessoas mendigando na rua, pessoas clamando, pessoas pedindo ajuda. Eu vi um jovem, queridos, essa semana,
O olho dele estava vermelho. Eu falei assim, Deus, tem misericórdia, esse cara é a imagem e a semelhança do Senhor. Esse cara não tem nada diferente dele para a minha vida. Não tem nada diferente dele para a minha vida. Eu fico pensando, Deus, não deixa o meu coração endurecer, ficar cauterizado quando o mal toma espaço, quando a justiça toma espaço nessa sociedade nossa. Querido, você já chorou por isso? Você já chorou por perceber que a desgraça e o mal aumentam cada vez mais e vão criando determinadas situações para o ser humano, que vai empurrando o ser humano para uma vida muito, mas muito ruim? Você já olhou para as pessoas e já chorou, olhando a situação delas? Eu creio que o que Jesus está querendo dizer para nós aqui é nesse sentido que ele está caminhando. São esses que Jesus está dizendo que vai consolá-los. São esses. Eu lembro aqui, meus irmãos, uma irmãzinha da nossa igreja. Ela foi visitar uma pessoa e eu estava perto dela. A situação da pessoa era muito, muito difícil em termos de pobreza, em termos de situações financeiras, uma situação muito difícil. E eu me lembro perfeitamente, nós estávamos orando e ela começou a orar, e ela começou a chorar. E aí depois eu falei com Regiane assim, Regiane, você está começando a entender o que Jesus está dizendo como felizes os que choram, porque serão consolados? Ela não está chorando. Ela está chorando por causa desse estado todo aqui, a condição dessa pessoa. Talvez ela queria fazer mais e ela não consegue. Eu creio que é por aí que Jesus está nos apontando. Eu creio que Jesus está nos chamando aqui. Não é uma tristeza com respeito a um ente querido que você perdeu. Não é tristeza com respeito ao luto, mas é tristeza com respeito ao arrependimento. Com respeito ao arrependimento. E aqui está a grande diferença para os cristãos daqueles que não são cristãos, que Jesus vai chamar a nossa atenção aqui. Queridos, uma coisa, e aí eu falei no primeiro domingo sobre bem-aventurados pobres de espírito, os humildes de espírito. Aí eu viro para você vira para mim e fala assim, Renato, eu sou essa pessoa. Eu sou esse pobre de espírito. Beleza, concordo, não discuto com você. Uma coisa é você dizer, eu sou pobre de espírito, eu sou um humilde de espírito, eu sou alguém sem condição espiritual para me poder me achegar a Deus. Uma coisa é você falar isso. A outra coisa é você chorar por isso. É você olhar a sua condição e você se derramar em lágrimas diante de Deus, por causa do seu estado perante Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo que vai consolar esses. São aqueles que confessam de fato a sua condição. E eles reconhecem isso, que eles são miseráveis aos olhos de Deus. Que eles são pecadores aos olhos de Deus. Que eles são indignos aos olhos de Deus. E eles choram por causa dessa condição. Vou adiantar a minha pergunta. Você já chorou por isso? Você já se viu diante de um Deus, Criador de todas as coisas, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que cantamos sobre Ele, um Deus que você precisa dEle quando está passando em aperto, mas quando está passando em aperto você vira as costas para Ele, mas é um Deus que está olhando para você, um Deus que se importa com você, mas é um Deus que é santo, um Deus que é justo, e você se vê diante desse Deus, e você chora por causa da sua condição espiritual, da sua miséria, dos seus pecados. Uma coisa é eu dizer, eu sei que eu sou assim. A outra coisa é eu chorar por isso. A outra coisa é isso. Uma coisa é eu dizer, ó Deus, eu reconheço que eu sou um miserável, eu reconheço que eu preciso da tua bondade, da tua misericórdia, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu andei longe do Senhor, eu reconheço, como diz aquele cântico, que eu não tenho nada para apresentar ao Senhor, eu reconheço isso. A outra coisa é você se derramar em prantos por causa disso. Confesso, meus irmãos, tem muito tempo que a gente não vê isso, não é verdade? Tem muito tempo que a gente não sente isso, não é verdade?
Tem muito tempo que nós estamos assim, tão seguros em nós mesmos, naquilo que fazemos, naquilo que somos diante desse Deus, que parece que essa bem-aventurança, esse tipo de felicidade, ele não faz parte da minha agenda. Uma coisa, meus irmãos, as pessoas das religiões do mundo inteiro, domingo após domingo, dizerem: ó Deus, me perdoe porque eu tenho errado. Ó Deus, me perdoe porque eu sou fraco. Ó Deus, me perdoe porque eu sou um trapo. Ó Deus, eu fiz essa semana uma coisa que o Senhor não gosta. Uma coisa é as pessoas falarem isso. A outra coisa é as pessoas caírem em prantos por causa disso. Em prantos por causa disso. Como Pedro, que sentiu o peso daquilo que ele havia feito com Jesus, negado Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Eu creio que ele ficou com crise de galo. Ouviu o galo cantar, não, por favor, não. Ele percebeu aquele homem autoconfiante, seguro de si mesmo, aquele homem que ia à frente, aquele homem que tinha as respostas para dar, aquele homem que dizia: não, eu vou. Mas quando ele nega Jesus 3 vezes, e Jesus havia falado que ele havia fazer isso, ele chora amargamente, ele cai num profundo arrependimento. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Seja sincero. Quanto tempo que isso não acontece na sua vida? Quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto e fala: Deus, tem misericórdia da minha vida. Onde é que eu estou andando? O que é que eu estou fazendo? Por que é que eu faço essas coisas? Por que é que eu não consigo te amar? Por que é que eu não consigo te obedecer? Deus, como eu sou miserável. E você derramar lágrimas por causa disso. Chorar profundamente por causa disso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu creio, meus irmãos, que um dos motivos para nós muitas vezes não agirmos mais assim, não levarmos a sério a realidade do pecado e principalmente as suas consequências temporais e eternas, porque o pecado ele tem consequências aqui e consequências na eternidade. Muitas pessoas não levarem mais isso a sério e nem se assustar mais com isso. E muitos dos nossos dias têm abafado essa ideia de que o pecado, aos olhos de Deus, a humanidade como um todo, tem provado isso. É uma desgraça terrível. É uma das piores coisas para o ser humano em toda a sua vida. Eu creio que muita gente tem vivido assim, porque não tem levado a sério a realidade do seu pecado. O pecado, meus irmãos, é muito parecido com essa tragédia que aconteceu aqui em Mariana. Desculpe fazer a comparação, porque foi uma tragédia muito grande. O estrago foi enorme. Foi um estrago de proporções profundas, que levou muita gente ao choro, levou muita gente ao desespero, trouxe profundas sequelas, deixou uma marca, um rastro enorme, para praticamente 500 quilômetros, onde aquela água foi descendo. O pecado faz assim com a nossa vida. O pecado ele vai rompendo tudo, ele vai estragando tudo, ele vai rompendo relacionamentos. Eu confesso, meus irmãos, que nós vivemos num tempo onde o pecado tem sido tão anunciado como uma coisa boa, que tem hora que eu perco a inocência, entre aspas. Né? Eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma geração que quando eu olhava, melhor dizendo, duas meninas, duas adolescentes de mão dadas, eu pensava: nossa, que amizade bonita, né? Hoje, se eu ver duas adolescentes de mão dadas, não acho que eu estou pensando isso. Não acho. O negócio vai caminhando por um lado, né? Eu lembro, só abrindo um parênteses aqui, eu lembro uma vez no shopping com o João Alexandre, eu ri demais desse trem, nossa Deus. João fala assim, João estava com uns 18 anos, né, neném? Pai, eu estou precisando de um calção aí, um calção bonitão, todo floral, para mim, né? Conquistar gueguê, né, tal. Aí o shopping estava lotado, né? Aí eu falei assim: João Alexandre, eu só te dou esse calção se a gente andar de mão dadas aqui no shopping. Que isso, pai? Que isso? Papo é esse? Meu filho, eu sou seu pai, rapaz. O que tem? Ué, eu sou seu pai, o que tem? Pai andar de mão dada com o filho, o que tem? Rapaz, foi um segundo, deu até choque.
Assim, perdendo a inocência dessas coisas, sabe? Duas pessoas andando juntas, eu estou em dúvida. É isso que o pecado vai causando em nós. Vai criando essa sensação em nós de estrago profundo, sequelas profundas, trazendo estragos para a nossa vida. É isso que o pecado causa. E eu creio, meus irmãos, que a presença do pecado em nós deveria causar em nós um profundo lamento, um profundo choro. Só de pensar na sua realidade, no que ele causa, deveria provocar em nós um profundo choro em nós. Por causa das consequências danosas da nossa vida com Deus, da nossa vida com o outro, da nossa própria vida. Mas não é bem isso que nós vemos. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm mascarado essas coisas. As pessoas cometem os maiores abusos umas com as outras. As pessoas são ignorantes, as pessoas são agressivas, invejosas, gananciosas, são irritadiças umas com as outras, fofoqueiras, maliciosas, maldosas, gananciosas, soberbas, arrogantes. Eles chamam isso de qualquer nome, chamam isso de distúrbio, chamam isso de fraqueza, chamam isso de desvio de comportamento. Mas nunca olham que isso é consequência do pecado. É assim que a nossa sociedade vive. Eles tentam diminuir o impacto da tragédia desse rio que desceu, dessa barragem que rompeu e veio estragando tudo. É assim que eles vão tentando amortizar em nós essa ideia. E é por isso que eu começo a entender que nós não choramos mais. Nós não choramos mais. Nós não fazemos como David Brainerd. Me parece que Jesus está nos ensinando aqui uma outra coisa, que a vida cristã não se resume só em riso e alegria. Vida cristã não se resume só em oba-oba, só em confete. Tem gente que acha que é isso. Tem gente que diz, agora eu sou cristão, minha vida agora vai ser só na ascendente, todas as portas vão se abrir, portas de emprego, portas de namoro, portas das maiores possíveis, vão estender um tapete vermelho para me passar e minha vida vai ser assim. Não. Jesus está dizendo para nós de forma muito clara. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos chorar. E Ele está querendo que a gente chore sim. Por causa dessa realidade do pecado em nós. Jesus está nos ensinando que existem lágrimas cristãs. E essas lágrimas não são poucas que devem descer sobre o nosso rosto. É muito estranho, meus irmãos, esse pensamento. Pois o próprio Senhor Jesus, Ele verteu lágrimas. Você sabe que Jesus chorou? Jesus chorou por 2 vezes. Ele chorou, derramou lágrimas por 2 vezes. E em resumo geral, Jesus ele chorou, e aqui eu vou mostrar um texto para vocês, que Jesus chorou principalmente pelos pecados das outras pessoas. Jesus chorou pelas consequências amargas que trariam juízo e trariam morte sobre a vida das pessoas. Jesus chorou justamente por isso. Olha comigo Lucas, capítulo 9, versículo 41 a 44. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o outro até o final. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados se apertarão o cerco. Por que Jesus está chorando? Ele olhou para a cidade. Ele percebeu que as pessoas não deram muita bola para ele. As pessoas não creram nele, Saulinho. Ele está dizendo, Deus visitou vocês, e vocês estavam tão preocupados com seus afazeres, com seu ganha-pão, com o seu dinheiro, com as suas coisas, com os seus afazeres, que vocês não perceberam o tempo da visitação de vocês. Jesus olha para aquelas pessoas, ele se derrama em lágrimas. Deus, meu Pai, eles não observaram isso, eles perderam essa oportunidade, estão perdendo essa oportunidade. Eles não perceberam o tempo da visitação do Senhor sobre eles e não reconheceram isso.
E Jesus se derrama em lágrimas. Eu creio, meus irmãos, que Jesus está me ensinando justamente isso. Que nós precisamos chorar. Chorar sim, com certeza, que Deus vai consolar. Mas esse choro é muitas vezes quando olhamos a situação a qual nós vivemos. E o nosso coração dói. Nós sabemos que Jesus veio trazer salvação, veio trazer libertação para o homem. Jesus é o Deus encarnado. Mas as pessoas não deram importância para isso. Elas não quiseram perceber o que Deus estava fazendo, que Deus veio visitá-las. Jesus chorou por causa da incredulidade humana, por causa da dureza do coração humano, por causa da cegueira espiritual que as pessoas continuavam nela, por causa da rejeição da parte de Deus. Jesus chorou por causa da rebeldia e por causa do pecado das pessoas. Porque as pessoas só queriam saber em ganhar dinheiro, se divertir, viver sua vida e tá bom demais. Jesus olhou para aquelas pessoas e chorou por elas. Não é muito diferente, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele dá uma dura quando ele escreve uma cartinha aos seus irmãos. Eu estou jogando essas coisas para a gente entender melhor o que é bem-aventurado aqueles que choram. Jesus chorou por causa da dureza do coração das pessoas. E Paulo também não ficou longe disso. Porque Paulo escreve uma carta e ele percebe que no meio daquela comunidade, no meio daquela igreja, daqueles irmãos, o pecado estava tomando espaço e eles não estavam nem aí. Eles não se importaram com o que estava acontecendo. E aí Paulo escreve para eles. Eu convido você a ler comigo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Vamos ler comigo? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eles viram a imoralidade absurda no meio deles. Eles perceberam que o pecado estava no meio deles, no comportamento de alguns cristãos que ali estavam. E Paulo disse, vocês não vão chorar por isso não. Vocês não percebem que isso é fermento no meio da massa. Vocês não percebem que isso vai colocar por terra todo o projeto de Deus, que chamou vocês para serem uma vida diferente do mundo. Como é que vocês olham para o pecado no meio de vocês e vocês não fazem nada? A imoralidade no meio de vocês, a mentira no meio de vocês, a prostituição no meio de vocês, e vocês não fazem nada. Paulo diz aqui, vocês não vão chorar por isso não. Eu lembro, meus irmãos, Deus tem me dado a graça agora acho que eu fiz agora 12 anos, agora em fevereiro. 12 anos que estou na frente da igreja. E eu não me lembro poucas vezes, às vezes o conselho chorar. Porque às vezes teremos que disciplinar um irmãozinho, porque ele caiu em pecado. A questão não é se ele caiu em pecado. A questão é porque ele não quis se arrepender. Gente que cresceu com a gente. Gente que nós vimos assim. E às vezes ele desviou. E aí nós tivemos que conversar com ele, chamar a atenção dele, falar, meu amigo, não é isso para que Deus chamou você. E eu me lembro. Alguns momentos o conselho tendo que chorar por ver aquilo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É esse choro que Deus consola. Por ver muitas vezes pessoas que elas não estão se acomodando porque o pecado está ali no meio. Elas estão inconformadas, elas não estão acomodadas. Elas não estão acomodadas. Sabe, meus irmãos, quando o pecado está no nosso meio, não sei se vocês lembram daquela tragédia do Césio 137. Aquela usina atômica, algumas pessoas jogaram lixo fora, algumas pessoas foram ter acesso e logo depois elas foram contaminadas, atingiram no seu próprio corpo, assim, coisas danosas, né, que tiveram que tratar, coisas complicadas por causa do Césio. O pecado faz isso, se não for tratado. Ele vai causando isso em nós, essas feridas profundas nos nossos relacionamentos, no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas ações. E o nome de Jesus, que deveria ser proclamado, ele não é proclamado. Paulo está dizendo, vocês não vão chorar por isso não.
Você começa a entender, meus irmãos. Começa a entender o que Jesus está dizendo sobre a felicidade. Felizes aqueles que choram, como aqueles que choram por seus pecados, pela sua miséria, pela tristeza, pela destruição de tudo que é belo, tudo que é bom, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que o pecado destrói. Às vezes, meus irmãos, tantas coisas acontecem em nosso meio. Às vezes nós vemos tantos frutos de desobediência, do pecado. Deus alerta, Deus proíbe, Deus direciona, Deus insiste. Não vai por esse caminho, não vai por aí, você vai se estrepar. As pessoas insistem. Mas a minha questão é, nós choramos por isso. Muitos pais, meus irmãos, às vezes hoje nem percebem mais o que os filhos estão fazendo. Com quem estão conversando? O que estão vendo? Às vezes o molequinho lá está atolado, cheio de pornografia na cabeça, cheio de maldade na cabeça. E às vezes muitos pais cientes disso, eles nem se importam. Eles falam, isso é uma fase, isso passa. O apóstolo Paulo me ensina que nós deveríamos chorar por isso. Por ver a condição humana. Ver pessoas que foram criadas por pai e mãe, deu todo o amor, toda a educação, mas o pecado vem para estragar tudo. E nós deveríamos chorar por isso. Muitos homens e mulheres permanecem amantes do mundo, dos prazeres, do dinheiro, do álcool, do sexo. E muitas vezes nós sabemos disso, mas nós fechamos os nossos olhos. Paulo nos diz, vocês deveriam se lamentar, vocês deveriam se incomodar por essa situação. Um pouco mais à frente, Paulo escreve, porque Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Na primeira ele falou, tem pecado no meio de vocês, vocês precisam chorar. E aí ele escreve uma outra carta para dizer da situação deles. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 12, versículo 21, e eu quero que você leia comigo, por favor. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Você conhece gente assim? Você já falou, orientou, instruiu nas escrituras, confrontou, admoestou, evangelizou, insistiu, mas mesmo assim a pessoa continuou naquele mesmo caminho, distante, sem interesse pelo evangelho, vivendo para si mesmo, vivendo para longe de Deus, vivendo para os seus próprios prazeres. Percebe o que Paulo está dizendo? A grande questão aqui que Paulo está dizendo, vocês já choraram por isso? Vocês já chegaram a lamentar por saber que tem pessoas com um coração tão duro? Paulo está dizendo aqui, de forma clara para nós, nós deveríamos chorar por isso. Chorar por isso. Porque a vida dele está em risco. Meus irmãos, é triste dizer, mas às vezes vemos pais, irmãos, amigos, gente zelosa, com a verdade, mas que muitas vezes não choram pelos seus amigos, porque muitas vezes não desejam que os seus amigos se livrem daquele caminho que eles estão metidos. Eles estão no caminho da loucura, longe de Deus, e muitas vezes não choramos por isso. Por outro lado, meus irmãos, às vezes me passa a impressão de que muitos, até mesmo pais, parece que já não mais lamentam pelo estado espiritual dos outros, de gente próxima. Parece que não mais insistem com a pregação do evangelho, com o confrontamento com o pecado. Parece que não choram mais. E Jesus está dizendo, vocês precisam lamentar por isso. Vocês deveriam chorar por isso. Mas Jesus está dizendo que você não deve só chorar pelo pecado do outro. Você tem que chorar pelo seu pecado. Você tem que chorar pela sua condição diante de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 136. Olha o que o salmista diz. Torrentes de água nascem dos meus olhos. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não fazem o quê? Não guardam mais a tua lei. Percebe, meus irmãos? Mas não são apenas os pecados dos outros. Deveríamos orar pelos nossos próprios pecados, porque nós temos sim os nossos pecados ocultos, que nós deveríamos lamentar por eles.
Ou será que eles não te entristecem? Ou será que você sente prazer nas coisas que você está fazendo, que você sabe que Deus não se agrada? Tem pessoas que sentem prazer. O pecado, ele não é uma coisa ruim, no primeiro momento. É aquilo que o profeta diz, na boca é doce, mas quando passa aqui, ó, desce queimando. No primeiro momento, não. Isso pode demorar um tempo para você ver as consequências, mas ele vai trazer as consequências. A grande questão é, você se entristece por isso? Você se lamenta por isso? Você se lamenta pelo seu estado? O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 7, ele começa um diálogo, sabe? E ele começa a falar assim, quem vai me livrar desse corpo de morte? Porque ao querer fazer o bem, eu faço o mal. Aí ele grita e diz assim, desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo sabia muito bem das consequências disso tudo. Eu lembro um tempo atrás, eu contei aqui na igreja, eu quero repetir para você rapidamente a história desse nazista. Antes de mostrar aqui, eu contei aqui para a igreja, mas isso, quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei, eu falei assim, eu preciso repetir isso para a igreja. Aquele caso daquele engenheiro que trabalhou nos campos de concentração para construir os campos de concentração nazista, que matou mais de 6 milhões de judeus. E esse homem, depois que a guerra acabou, ele fugiu para os Estados Unidos, se escondeu lá, mas conseguiram achá-lo, enviaram ele para Israel, para ele ser julgado em Israel, mas na hora que ele foi ser julgado em Israel, não poderiam julgá-lo, porque precisava de uma testemunha, e aí foram atrás de uma testemunha, encontraram um homem chamado Den-Nur, e aí quando Den-Nur se adentrou naquele fórum onde ele estava sendo julgado, naquele tribunal, quando ele olha para aquele homem, ele desaba em prantos. E passou o tempo, uma daquelas canais de televisão quis entrevistar aquele homem e perguntar para ele por que ele chorou, mostrou a cena para ele de novo na televisão e falou assim, você chorou porque você se lembrou dos campos de concentração? Você chorou porque você lembrou do tempo tão difícil que você viveu? Eu falei assim, não chorei por nada disso. Eu chorei, pode soltar. O engenheiro era esse aqui, Adolf Eichmann. Eu fui dominado pela constatação de que o Eichmann não era um demônio, mas um ser humano comum. Eu temi por mim mesmo. Eu vi que eu sou capaz de fazer a mesma coisa como esse homem fez. Você já chorou por isso? Depois que eu falei isso aqui na igreja, não sei quem me procurou e falou assim, Renato, é verdade. Se bobear, eu tenho capacidade de fazer coisas que fogem. Esse homem ajudou a matar mais de 6 milhões de judeus. E o cara olhou para ele e falou assim, eu achei que eu fosse ver um demônio, mas é um cara igualzinho a mim. Você já lamentou diante de Deus isso, meu amigo? A nossa condição sem Deus é desesperadora. É uma condição de chorar, a nossa condição sem Deus. A condição do homem longe de Deus é uma condição da gente lamentar a fios, a dias sem parar. Eu temo, meus irmãos, que até mesmo muitos cristãos evangélicos, muitas vezes, fazem pouco caso do pecado. Não existe suficientemente tristeza no pecado, no seu coração, na sua consciência. O apóstolo Paulo nos diz que nós deveríamos experimentar uma tristeza segundo Deus, e não uma tristeza segundo o mundo, que é essa tristeza que encanta os olhos de Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 7, versículo 10. Leia comigo, por favor, esse versículo. Diz assim, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Você já teve um arrependimento para Deus, segundo Deus? É isso que Jesus está dizendo aqui. Você já chegou a se lamentar pela sua própria maldade? Pelo seu próprio estado? Não sei se já aconteceu com você, meus irmãos, mas acontece comigo várias vezes. Às vezes eu vou querer fazer o bem, eu faço o mal. Às vezes eu vou querer ajudar e eu prejudico. Às vezes eu falo assim, não vou fazer isso e acabo fazendo. Na verdade, eu creio, meus irmãos, que nós precisamos do perdão e da graça de Deus. Jesus está dizendo para nós, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão
consolados. E aqui eu quero caminhar para o final, dizendo que nós precisamos do consolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento diziam que viria um Messias que haveria de consolar o povo. A missão do Messias seria consolar as pessoas. Consolar quem? Pessoas com o coração quebrantado. Deus não consola qualquer pessoa. Deus consola pessoas com o coração quebrantado. Uma coisa é você se arrepender. A outra coisa é você ter um coração quebrantado. Eu creio, meus irmãos, que Jesus é como aquele óleo que vem para curar as nossas feridas, para trazer paz ao nosso coração, para trazer paz às nossas consciências. É dessa forma que Ele nos consola. E aí, meus irmãos, o Senhor Jesus, nos seus últimos instantes aqui, Ele reúne os seus discípulos, em torno deles, Ele pega um pão, e olha para aquele pão, Ele dramatiza aquela cena, pega o pão, dá graças ao pão, e diz assim: este é meu corpo, que é dado por vocês. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Fazei isto em memória de mim. Depois ele toma um cálice e diz assim: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu vou fazer com vocês. Porque essa nova aliança vai consolar vocês, vai perdoar vocês, vai tratar o coração de vocês, vai fazer com que vocês vivam outra vida. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Vamos ler só o versículo 28 que está marcado ali, por favor. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Perceba um detalhe nesse texto. Jesus está dizendo aqui, não é em favor de todos, é em favor de muitos. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que não se importa com a sua vida diante de Deus. Tem muita gente que não está nem aí para essas questões, se Deus se agrada ou não, se ele é um pecador ou não. Tem muita gente que se acha bom demais diante de Deus. E Jesus está dizendo, isso aqui não é para todos, isso aqui é para muitos. Ou seja, aqueles que de fato haveriam de crer em mim. Aqueles que de fato haveriam de colocar a sua confiança em mim. Jesus está dizendo, eu vou consolar esses, porque eu vou perdoá-los. Eu vou perdoá-los. Eles não vão ser mais os mesmos. Eu vou transformá-los. É o que Jesus está dizendo. Comecei tratando, meus irmãos, sobre David Brainerd. Eu quero encerrar com David Brainerd. Em 18 de outubro de 1740, David Brainerd escreveu mais um trechinho. E aí diz o seguinte: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Meu coração verteu em lágrimas por causa da minha extrema maldade e vileza. Eu acredito, Saulinho, são essas lágrimas aqui. Tem um texto que está lá em Salmos, que diz assim, Salmo 56, eu não coloquei aqui, diz assim que Deus tem um odre, ele tem uma vasilha, um vasilhame, e ele recolhe nesse vasilhame lágrimas. E adivinha quais lágrimas que ele guarda lá? Lágrimas como essa. Lágrimas de pessoas que percebem, que entenderam, por causa da sua extrema maldade, por causa da dureza do seu coração, por causa dos seus pecados. Eles choram. Eles choram. E sabem que Jesus já os consolou. Eu creio, meus irmãos, eu creio sim, que vai chegar um dia, em que todas as nossas lágrimas serão extintas. Não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais dor, não vai haver mais luto. As lágrimas dos nossos olhos serão enxutas. Mas eu quero dizer um negócio para você. Até esse dia chegar, eu queria desafiar você. Até esse dia chegar, para você se colocar diante de Deus e chorar pela sua condição. E chorar pelo seu estado. E pedir a Deus que tenha misericórdia de você. E pedir a Deus que trate o seu coração. E pedir a Deus, falar assim, Deus,
como é que eu posso permanecer com esses pensamentos na minha cabeça? Deus, como é que eu posso permanecer com essas atitudes? Deus, como é que eu posso continuar desse jeito? Eu queria desafiar você essa semana, para que você pudesse se prostrar diante de Deus, de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é bom, mas um Deus que está irado com os nossos pecados. Mas quando nós nos colocamos diante da sua presença e pedimos a Ele para que Ele venha visitar o nosso coração, para que Ele venha tratar a nossa vida, Ele venha enxugar as nossas lágrimas por causa daquilo que Cristo fez. Eu queria convidar você nesse momento, para você curvar sua cabeça e você clamar a Deus nesse momento. Eu queria pedir a Deus que você pedisse a Deus. Cara, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei. Às vezes você vem à igreja aqui, está até mexendo no seu celular, fazendo outras coisas. Eu peço a você só uma coisa, meu amigo. Só uma coisa que eu te peço. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Tenha misericórdia. Talvez seja hoje o dia da tua visitação. Um dia que Deus está olhando para o seu coração. Ele está querendo te perdoar. Ele está querendo te tratar. Ele está querendo fazer com que você não volte mais àquela sua velha vida. Eu queria orar por você. Eu queria muito orar pela sua vida. Eu queria pedir a Deus para que a graça dele te alcançasse. Para que o perdão dele viesse sobre você. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados aqueles que se lamentam diante de Deus pelo seu próprio estado. Bem-aventurados aqueles que olham a miséria em torno de si mesmo e percebem que tudo isso, a fonte é porque o homem se rebelou e se voltou contra Deus. Mas eles olham para Jesus como consolador. E aceitam aquilo que Cristo fez e confessam a Jesus como Senhor da sua vida. E choram e lamentam-se diante de Deus. Esses são felizes. Esses são de fato felizes. Eu queria orar por você. Onde você estiver, se você quiser levantar a sua mão, eu quero orar por você daqui, pedindo que Deus visite o seu coração nessa noite. Tá bom? Oh Deus, eu quero colocar, Pai, nessa noite, a vida dessas pessoas que estão com suas mãos erguidas. Eu sei que, se nós formos sinceros com o Senhor, muito sinceros, eu sei, Pai, que se eu sondar o nosso coração, o Senhor vai ver tanta porcaria ali. Se o Senhor visitar a nossa mente, as nossas intenções, as nossas motivações internas, se o Senhor visitar o nosso coração, o Senhor vai ver ali, na verdade, não é que nós amamos o Senhor de todo o coração, é isso que o Senhor vai ver lá. O Senhor vai ver lá que a gente não está muito interessado no Senhor, está interessado nas suas bênçãos. A gente está interessado que o Senhor cura a gente, dê um emprego para a gente, melhora a nossa situação financeira. Mas muitas vezes o Senhor não vai enxergar que a gente ama o Senhor. Deus, nós precisamos chorar diante do Senhor por causa disso. Como é que nós podemos, ó Pai, viver desse jeito? Como é que a gente pode, Pai, tentar se apresentar diante do Senhor? Queremos chamar o Senhor de Pai, ser tratado pelo Senhor como filho. E o Senhor nos vê como filhos amados do Senhor. Mas gente que foi alcançada pelo poder do Evangelho, pela morte do Senhor Jesus, que Ele veio morrer naquela cruz em nosso lugar, para levar ali os nossos pecados. Eu preciso saber disso, reconhecer isso, mas eu preciso lamentar diante de Deus isso. Oh Deus, eu não acredito que algo novo vai acontecer na nossa vida se nós não começarmos com o Senhor, se nós não começarmos fazendo um acerto com o Senhor, se nós não colocarmos a nossa vida e nos derramarmos diante do Senhor e pedimos ao Senhor misericórdia pelo nosso estado, por aquilo que vai no nosso coração. Deus, eu não acredito que algo novo possa acontecer na nossa vida se o ser humano
não se derramar diante desse Deus. Deus, visite-nos nessa noite. Eu sei, Pai, eu sei, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas lutas, os nossos medos, mas eu também sei que a fonte de tudo isso é porque nós nos afastamos do Senhor. Oh Deus, visite-nos nessa noite, em nome de Jesus. Perdoa o nosso coração. Nos torna, ó Deus, sensíveis à Tua palavra, à ação do Teu Espírito. E nos ensine a chorar, Deus. Nos ensine a lamentar por tantas coisas que temos pensado e feito. Queremos sim, ó Deus, essa felicidade que Jesus está promovendo. Eu creio, Deus, que esses de fato são felizes, esses de fato são consolados, esses de fato são aceitos, esses são perdoados. Ó Deus, nos ajude e tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém.